quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer a homens que jejuais, e assim o Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Nós encontramos essa mensagem em Mateus 6,16. Iríamos falar sobre o perdão hoje, mas como falamos sobre a oração ontem, vamos dar continuidade, que uma coisa liga a outra, o jejum e oração, ou oração e jejum. E Deus vem nos orientar, a mensagem que o Senhor Jesus nos deixou, ensinando-nos a como jejuar. E está falando aqui sobre os hipócritas, né? São aqueles que querem demonstrar ou chamar atenção ou se sentir melhor do que outras pessoas porque estão jejuando. O jejum é algo que vem de um longo tempo na palavra e continua até os dias atuais com um propósito de se aproximar de Deus, de fortalecer o espírito, de edificar o coração, de tornar a oração mais poderosa. E quando a palavra diz, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, tem, claro, significado físico e espiritual. O físico está bem fácil de entender. Geralmente as pessoas ungem com azeite, lavam o rosto, mas espiritualmente dizendo, esse ungir a cabeça é a pessoa estar em espírito de oração. Os seus pensamentos, sentimentos e desejos têm que estar voltado para o Criador. Tem que estar voltado para o desenvolvimento do seu propósito. Não adianta você estar em jejum, por exemplo, sentado assistindo a televisão, em coisas que não vão trazer algo produtivo para a sua vida espiritual. Ou você em jejum, mexendo no celular, olhando as redes sociais. Então, quando diz unge a cabeça, quer dizer que a pessoa tem que estar em espírito de oração e lavar o rosto. Quando a pessoa, dependendo da situação do tempo que está em jejum, o corpo demonstra a fraqueza física. Um exemplo, eu costumo fazer anualmente Yom Kippur. A gente passa 24 horas em jejum e chega nos últimos momentos do dia, a gente está ali sem força física já, né? Geralmente é época muito quente aqui no Goiás, e aquele suor danado, aquela situação ali de incomodar. E quando diz para a gente lavar o rosto, quer dizer não demonstrar para as pessoas que estão jejuando ou evitar, né? A gente ter o controle sobre isso, para não ficar dizendo para as pessoas, estou jejuando, que muitos fazem isso para demonstrar que estão ali tentando ficar perto de Deus, mas isso não agrada a Deus, isso entristece, porque quem vai recompensar você é o Pai, que vai responder em secreto para você, tá? E jejum, nós temos o jejum total, o jejum parcial, o jejum de algo, né? Algo que nós negamos ou ficamos horas ou dias, meses, semanas sem. Um exemplo, vamos lá, o jejum, ele deve ser feito
claro, se iniciar com oração e com propósito. O jejum não precisa ser especificamente 24 horas, 12 horas, 6 horas. Você pode sim realizar um jejum de 3 horas. Você pode sim fazer um jejum de menos horas. É um propósito seu com Deus. E o jejum, claro, se você vai fazer um jejum curto, por exemplo, não adianta também você, eu vou jejuar, um exemplo, agora é 9 horas da manhã, claro que são antes, né? E eu vou jejuar às 10 horas, um exemplo. Então, vou me alimentar até 9h30 para fazer um jejum curto. Isso não é um jejum sábio, né? Você está ali tentando ludibriar e enganar você mesmo. Você tem que ficar um tempo ali sem se alimentar, se preparando para esse jejum, pelo menos, dependendo do que você for comer, 1 hora antes, não se alimentar, né? Você vai jejuar às 10, então às 8 da manhã você se alimenta, algo bem leve, para fazer ali 4, 5 horas de jejum, não sei quantas horas, 3 horas. O jejum, para a pessoa que tem problemas com saúde, é aconselhável não fazer longas horas, que vai passar mal, tá? Então faz uma coisa mais curta, algo ali de poucas horas mesmo. Pessoas, por exemplo, que querem passar 24 horas em jejum, você tem que saber como está a sua saúde para que você não venha passar mal. Já vi situações já de pessoas que estão em propósito de jejum, até mesmo pessoas servindo a Deus, e no meio do culto veio desmaiar. Aí passou ali, a gente acordou a pessoa, a obreira na época, e a obreira, a gente estava passando mal, que estava fazendo oração da fé, oração de libertação. Aí pensou que a obreira estava passando mal, mas não, a obreira foi falar conosco que ela estava em jejum durante 24 horas, não comeu nada, né? Então tem que ver tudo isso, esforço físico. Então não adianta fazer algo que você não venha suportar. Então, quer começar a fazer um propósito de jejum? Inicia assim, sim. Às vezes com 3 horas, passa um tempo, você faz 6 horas de jejum, 9 horas, 12 horas, e vai alimentando, acrescentando, né, cada vez mais o tempo no seu jejum. Isso é algo que você, com Deus. O jejum, ele fortalece o espírito. Você, quando jejua, você está sacrificando a sua carne, mostrando que não tem poder algum sobre a sua vida, e a sua intenção, o seu intuito é se aproximar mais de Deus, tá bom? O jejum é uma abstinência parcial ou total. Como assim parcial? Por exemplo, você que é uma pessoa que gosta muito, vamos dizer assim, de doce, né? Aí você faz um propósito com Deus, tipo isso: Senhor, eu vou passar 7 dias um propósito de jejum com o Senhor e não vou comer doce durante 7 dias. Você entendeu? É tipo isso. É você parcialmente ali tirar algo que você gosta, sacrificar para estar em comunhão com Deus ali. Ou podemos fazer um jejum parcial, de não se alimentar durante algumas horas, jejum assim de 6 horas em diante, de não se alimentar, mas durante o caminho do seu jejum ali, você, claro, você tem que falar isso em oração, você se permitir beber um pouco d'água, dependendo da situação, do horário do seu jejum, é necessária água, senão se desidrata o seu corpo. Então tem um jejum total também, que é o jejum que você corta tudo, água, corta alimentação, corta tudo, tá bom? Então tem um total e o parcial. Parcial, você cria suas regras ali, claro, tem que ser algo que realmente você venha sentir no seu corpo. Não que seu corpo tem que sofrer para isso, mas tem que mostrar para a sua carne que quem está no controle da sua vida é o Espírito Santo, tá? Não a sua carne. Então o jejum demonstra isso. Você sepulta a sua carne, você ignora a sua carne para fazer a vontade do Senhor, para você alcançar mais força espiritual, tá bom? Não é que o seu corpo precise ser castigado para
para alcançar algo. Mas quando você jejua, o corpo espiritual fica mais forte, mais desprendido. Você tem consegue se envolver mais com Deus. Você fica mais apto na sua oração. A sua oração se torna mais eficaz. O seu íntimo se torna mais profundo com Deus. Você vai se aproximando em espírito, tá bom? Durante o jejum, você deve simplesmente procurar se isolar de coisas que atrapalham você estar em espírito de oração, tá bom? Se isola o máximo possível. Se você, por exemplo, quer fazer um jejum e você tem que trabalhar durante isso, um propósito, e você trabalha muito com o celular, por exemplo, no meu caso, você, no decorrer desses momentos, você continua trabalhando ali, né? Fazer 24 horas de jejum, por exemplo, ou horário de trabalho, você está em jejum, espírito de oração, que é você se trancar num lugar também, tá bom? É você não demonstrar para as pessoas que estão em jejum, mas, por exemplo, você tem que trabalhar no WhatsApp, no meu caso, esquece as outras redes sociais, foca no seu trabalho, mas sempre em espírito de oração. De preferência que você se isole, né? Você separe o momento para você ler a Bíblia, para você louvar, para você orar. Mas dependendo do propósito que você estiver fazendo, não tem como fazer isso, né? Não tem como. Se você faz um propósito de jejuar 6 horas durante 7 dias, você tem a sua vida com trabalho, escola, seus afazeres. Então, o jejum é importante para renunciar à sua carne e dar lugar ao seu espírito a estar em comunhão com Deus. E um propósito do jejum não deve ser para demonstrar para as pessoas que você está jejuando, para demonstrar para as pessoas que você está próximo de Deus. Não, é algo seu e Deus, tá? Algo seu e Deus. E o jejum, ele é mencionado na palavra várias vezes, tá bom? Como um ato de humildade, ato também de arrependimento, uma busca espiritual, uma consagração a Deus. Nós temos um exemplo como jejum de arrependimento em Joel 2:12. Deus chama as pessoas a jejuarem com um sinal de arrependimento e busca por Ele. E diz assim lá, né? Em Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e planto. E tem um jejum também a fim de adoração, o propósito de buscar a orientação divina. Nós temos o jejum para a consagração da nossa vida, onde Jesus ali mesmo ensinou sobre a questão do quando jejuar, ungir a cabeça, lavar o rosto, sabe? Então o jejum, ele agrega a nossa vida espiritual. Ele agrega para o nosso desenvolvimento, da nossa comunhão, do nosso fortalecimento. Então, se você não tem prática de jejuar, você não tem esse costume de jejuar, inicie um propósito com Deus. Você quer nascer de novo, por exemplo. Você quer, um exemplo, largar o vício, né? Faz um propósito com Deus. Faz um propósito com Deus. Você fala assim, por exemplo, Senhor, eu quero me libertar dos vícios, eu não estou conseguindo. Mas hoje, vamos dizer que você é uma pessoa que bebe todos os dias, uma pessoa que fuma todos os dias, ou um usuário de droga todos os dias. Eu sei que é complicado. Então você fala assim, hoje eu não vou beber. Hoje eu não vou, por exemplo, eu não vou hoje fumar. E assim por diante, tá? Então, faz um propósito com Deus e vai eliminando isso na sua vida. Ou um propósito de horas. Olha, durante 3 horas eu não vou fazer isso, aquilo outro, né? Então, é um propósito seu e com Deus. E o importante do jejum, você, por exemplo, casado, casada, quando for realizar o propósito de jejum de dias,
tá? De dias que há a possibilidade de fazer isso também, você tem que comunicar ao seu cônjuge, tá? Porque até atos sexuais não são lícitos em jejum, porque é o momento que você está ali sacrificando a sua carne. Então você tem que comunicar ao seu companheiro, sua esposa, que você tem propósito com Deus durante tantos dias, tá bom? Mas faça esses propósitos com sabedoria, tá bom? Para que Satanás não entre no casamento. Então tem que ser uma coisa ali pensada, conversada, para que não haja confusões. Já vi casos de irmãs ficarem em propósito de 40 dias, né? Tem propósito assim? Tem propósitos. E nesse meio tempo, fazendo muito propósito, querendo se consagrar muito, Satanás entrou no casamento e a amante tirou o marido da esposa, né? Então, aí você fala assim, mas o marido não era da igreja? Pior que não era. Ela estava indo buscar Deus, mas ele não, né? E a mulher foi relaxando ali, estava querendo ficar bem com Deus e esqueceu do casamento. Então é importante você comunicar, olha, eu estou com propósito com Deus, tá bom? E nesse propósito com Deus que eu estou fazendo assim, isso vai acontecer, tá bom? Mas vai dar certo. Então comunicar um ao outro também, não é só a mulher, o homem também. É importante ter esse elo entre o casal, porque a partir do momento que você casa, você se torna uma carne só, um corpo só, tá bom? Então, a importância do jejum é importante para o seu crescimento espiritual. Inicie um propósito, você vai se sentir mais forte. Durante o jejum não, as tentações vão vir pessoas te oferecer coisas gostosas, vão vir tentar convites tentadores, né? Para que você não cumpra o seu propósito com Deus, mas você tem que ser forte, mostrar que quem manda não é a sua carne, mas o seu espírito, tá bom? Amanhã sim falaremos sobre o perdão, que a gente tem que aprender a liberar o perdão para aquele que quer se desenvolver com Deus, se aproximar de Deus. Espírito Santo, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor venha alimentar o espírito dessa pessoa e fortalecer para que essa pessoa venha agregar na sua vida espiritual e dar o crescimento à vida espiritual dessa pessoa, Pai. E isso é possível através da oração,